Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estar aqui, meu Pai, é um milagre na tua direção. Tome conhecimento a cada um dos teus filhos, ó Pai, que vai ouvir a tua palavra, que venha a virtude de ti, meu Deus, sobre cada vida. Toma o teu filho mais uma vez em tuas mãos e ajuda, meu Pai, para que a semente, ela tenha terra, meu Pai, para essa encultuada, meu Pai, e germinar pela sua vontade. Ajuda, meu Pai, repreenda o mal, dá-nos libertação. Nós precisamos, é que nós pedimos em nome de Jesus. Se recebe Deus nosso Pai. Eu quero vos cumprimentar com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria para nós estarmos aqui, para estarmos anunciando a palavra do grande Deus. Convido-vos para abrir vossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 14, ou melhor, o capítulo 13, a partir do versículo número 17, para nós estarmos meditando nessa noite. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através dos hinos. Já foi falado que um dia nós iremos morar no céu, iremos passar pelos portões. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado que você é mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Pode faltar o brilho do cristão, pode faltar os peixes do mar, pode faltar o brilho do sol, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo e irá te abençoar e te salvar. Êxodo capítulo 13, versículo 17 a seguir, que diz dessa forma: e aconteceu que quando o Faraó deixou ali o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que não, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, retorne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este ordenado e a juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E assim partiu de Sucote e acamparam em Etã e na entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia em uma nuvem, de uma coluna, de uma nuvem para guiar pelo caminho do deserto. E de noite, com uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Amém? Podemos nos assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, aqui é a sacrossanta palavra do Senhor. Ela nos diz claramente, louvado seja o nome do Senhor, que Deus cumpriu-se aquilo que José havia falado. Porque nós sabemos muito bem que José foi um escape para uma boa parte da terra que estava numa grande fome naquela época, naquela ocasião. Nós conhecemos a história que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele foi parar no Egito, louvado seja o nome do Senhor, como escravo. E sabemos que ali ele serviu a Potifar, que era general do exército de Faraó. Nós conhecemos a história que ele foi caluniado pela esposa de Potifar, e assim ele foi levado à prisão. E nós conhecemos também que ele ficou por diversos anos preso no Egito. E quando, louvado seja o nome do Senhor, chegou a sua hora de Deus lhe exaltar pela visão que Deus havia anunciado, nós visamos que os seus pais, os seus irmãos e a sua mãe havia
inclinado para ele, louvado seja o Senhor. E aquilo iria se cumprir anos mais tarde, que quando ele chegou na terra do Egito, quando o faraó teve um sonho que nós conhecemos, ele teve um sonho de 7 espigas magras e também 7 vacas magras também. E aquilo ali ele interpretou o sonho de faraó, como nós conhecemos, e ele se tornou governador de toda a terra do Egito. Aleluia. E a Bíblia diz que quando José, ele governou, e ele louvava o Senhor, e assim como ele havia falado com o faraó, que também as vacas gordas e as espigas gordas seria prosperidade durante 7 anos, e também as espigas magras representava a escassez durante 7 anos. E assim Deus o exaltou na terra do Egito, e ele foi governador. E todo o povo da sua casa, através de Jacó, seu pai, vieram também à terra do Egito no tempo de escassez, porque Deus tinha um plano de prosperar o seu povo na terra do Egito. E a Bíblia fala que o povo de Jacó, ele prosperou na terra do Egito. E foi passando-se os anos. E a Bíblia diz que José, ele fez essa determinação, ele fez, louvado seja o nome do Senhor, ele fez esse pedido, que quando cumprisse, louvado seja o nome do Senhor, seus anos na terra do Egito, que ele partisse e fosse para a sepultura. E fez o povo jurar que não deixasse os seus ossos na terra do Egito, mas que levasse. Ele deixou, louvado seja o Senhor, como o Senhor Deus vos visitará. E quando ele vos visitar, para tirar vocês dessa terra, não deixem os meus ossos na terra do Egito, mas leva consigo. Eu quero que nós abrimos um parênteses na criação hoje. Eu quero falar para vocês que cada um de nós passamos momentos difíceis, momentos de escassez, mas chega um momento que o Senhor Deus Todo-Poderoso, alguma fase da sua vida, Ele vos visitará. Quem sabe é esta noite que Ele vai visitar em uma causa sua. Quem sabe que é nesta noite que Ele pode estar entrando com providência para salvar um ente querido da sua família. Quem sabe, louvado seja o Senhor, nesta noite que Ele está entrando em uma causa sua perante de justiça. Ou quem sabe, louvado seja o Senhor, você pode estar orando há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos ou até mais. Pode ser nesta noite que o Senhor pode estar visitando você. Aleluia. José, ele sabia: eu estou governando a terra do Egito, eu sou a terceira pessoa mais importante de todo o Egito. Mas ele sabia que um dia Deus iria visitar o Egito e iria tirar o seu povo dali. E ele fez, louvado seja o Senhor, o povo prometer. Esse dia, o dia que Deus chegasse lá para levar o povo embora da terra do Egito, que os seus ossos não ficassem mais ali. E para nós entendermos, isso aí passou, a Bíblia fala que José, quando ele desceu a sepultura, que ele partiu para o Senhor, ele estava com 110 anos. Ele foi vendido para a terra do Egito aproximadamente com 17 anos de idade. Isso significa que ele viveu, louvado seja o Senhor, na terra do Egito por mais de 80 anos. E todo o seu povo, ali o seu pai, os seus irmãos, chegou lá e foi recolhido na terra do Egito. Mas a Bíblia fala que passaram um tempo. O faraó que estava agora, quando o povo deveria ser resgatado, que Deus deveria visitar o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, para cumprir aquilo que José tinha certeza e convicção. O que você precisa ter certeza nesta noite, e convicção, que Deus vai visitar você. E diz a Bíblia Sagrada que quando louvado seja o nome do Senhor, chegou este dia, e se passaram desde a entrada de José lá no Egito, que o povo seu vieram para o Egito por conta da escassez da fome daquela época. Se passaram 430 anos. Pode repetir essa noite: 430 anos. Passaram 430 anos e vai cumprir aquilo que José, louvado seja o Senhor, havia previsto. A Bíblia Sagrada fala que quando louvado seja o nome do Senhor, o povo ficou escravo, porque o faraó que estava no reinado do Egito naquela ocasião não era aquele faraó a qual José foi, louvado seja o Senhor, governador.
agora o povo sente na sua pele, estava escravizado, trabalhava só pela comida. E além disso, o faraó agora já deu a determinação, como nós conhecemos, que as crianças que nascessem homens seriam mortas, porque ele viu que o povo de Israel estava numeroso, e ele temia que aquele povo rebeliasse depois ele no passado tempo viesse tomar o seu trono. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés ele foi enviado pela sua mãe para que pudesse derribar aquela ordem do faraó. E nós conhecemos a história para ganharmos tempo. Ele foi colocado no sexto do mar. Ele foi lançado no Nilo, onde a filha de faraó estava com as suas donzelas tomando banho no rio. E a sua irmã Miriam acompanhando de longe e vendo aonde aquele ser fosse parar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tinha um projeto de resgatar o teu povo, e seria exatamente por aquele homem que foi poupado a vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus iria resgatar o seu povo. E a Bíblia fala que o povo ficou escravizado, e de repente o povo repara que estava em situação mal pior. E sabe o que o povo faz? O povo chega e começa a clamar ao Senhor. E quando um crente está em situação difícil, está em uma situação adversa, extremamente difícil e quem sabe até mesmo impossível, mas quando um crente começa a clamar ao Senhor e orar, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser efeito, e Deus escuta a oração do seu povo. E quando Deus escuta a oração do seu povo, louvado seja o Senhor, de repente Deus chama, bendito seja o Senhor, Moisés, que estava escorraçado nessa ocasião do Egito, estava na terra de Midian. De repente ele vê a visão de uma sarça que se ardia e se consumia. E ele olha para a sarça e vê aquela visão maravilhosa e fala assim: minha, chegarei para lá, para ver o que é. E quando ele chega para ver o que é, aquele acontecimento extraordinário, a Bíblia fala que da sarça brada a voz do Deus: Moisés, Moisés, não te chega para cá, porque o lugar que estás, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é a terra santa. E de repente, quando Moisés começou a conversar com o Senhor, o Senhor fala: você, porque não temos muito tempo, falou para ele: você será o resgatador do teu povo que está no Egito. Ele começa a dar desculpa: mas eu não sei falar, porque eu sou pesado de língua. E Deus dá determinação, faz sinais como nós conhecemos, e começa a colocar para ele. E chega exatamente nessa palavra que nós lemos aqui nesta noite. Nós conhecemos que as pragas foram lançadas no Egito, que Deus com o seu braço forte, a Bíblia fala exatamente, com o seu braço forte, com sua mão e o seu punho de aço, chegou lá para arrancar o seu povo de lá, para cumprir aquilo que Josué devia, queria acontecer. Deus chega para visitar o seu povo, para tirar de lá. E quando isso acontece, nós sabemos a história. Deus já prepara a última praga, que seria a praga das mortes dos primogênitos. Que o anjo da morte iria visitar o Egito e iria poupar nenhum dos machos que era nascido primeiro, seja de animal, seja de homem, seja plebeu, seja que fosse nobre, não importa. Deus iria visitar, e aqueles que estivessem com legais das suas portais da porta e janela marcada com sangue do cordeiro, o anjo iria passar e iria dissipar. As pessoas às vezes não entendem. Como vê que você passa por tribulação, você passa por perseguição, você passa por calúnia, você passa, louvado seja o Senhor, por tanta coisa. Mas quando olha para você, acha que você seria o seu fim. Mas quando olha para você, que começa a reparar, não posso acreditar que é a fulana de tal, que é a irmã Cigrama, que é o irmão Betrano. Ele está acontecendo tanta coisa com ele está caminhando na igreja. Sabe por quê? Porque eles não sabem, mas você tem a marca do Cordeiro que está em sua vida. E assim aconteceu. Aí Deus fala para Moisés: Faraó vai deixar você ir com o povo, mas quando ele deixar o povo ir, após essa praga que ele enviar, eu endurecerei o coração de Faraó,
para que eu possa ser glorificado nele. Você precisa entender uma coisa aqui nessa noite. As tribulações que você passa, louvado seja o nome do Senhor. Deus está sendo glorificado nas suas tribulações. Aleluia. Deus está sendo glorificado nas tribulações, nas perseguições que você passa, nas lutas que você passa. Você acha que é por acaso? Eu quero dizer uma coisa para você: na hora certa Deus vai te dar vitória, mas Ele está sendo glorificado porque você está glorificando o santo e poderoso nome dEle. E a Bíblia diz que foi determinado que o povo de Israel isse aos egípcios, depois de tudo aquilo, que eles pedissem prata, objetos de ouro, louvado seja o Senhor, tudo isso, tudo objeto de valores, louvado seja o Senhor, e eles começaram a recolher, e os egípcios abriram a mão para eles, porque viu que não era um bom negócio estar com o povo que era protegido por Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, perto deles, e começaram a dar objetos de ouro, objetos de prata, em abundância, e diz a Bíblia Sagrada que o povo de Israel saiu rico do Egito. Mas sabe por quê? Deus não queria que ele saísse do Pará, porque foi mais de 400 anos trabalhando de graça. Agora, louvado seja o Senhor, feliz para aquele que pega o aflito e o necessitado e começa a louvar o Senhor, tirar do aflito e do necessitado, começa a louvar o Senhor, tirar dos ovos da viúva, pegando o pobre, tirando do pobre aquilo que ele já não tem. Louvado seja o Senhor. Você precisa entender uma coisa aqui nesta noite: um dia você vai ter que devolver, um dia você vai ter que pagar, porque Deus não vai deixar que os teus servos, os seus pequeninos, saiam perdendo. Ei, Pai, como ele é comum. Aleluia. E aquilo que o povo trabalhou, louvado seja o Senhor, que não recebeu, ele disse: na última hora que ele estava saindo do Egito, eles pegou todos aqueles objetos valiosos para pagar a mão de obra que eles trabalharam de graça naquela ocasião. Sabe por quê? Porque Deus não deixa perecer o teu céu. Você pode até não ter recebido, mas um dia você vai receber. Deus vai te dar vitória e vai fazer receber tudo aquilo que foi tirado de você. Aleluia. Deus de poder e glória. Eu quero saber, louvado seja o Senhor, que aqueles homens que são considerados grandes no Evangelho, que tira da viúva, que tira dos órfãos, louvado seja o Senhor, que tira do aflito, do necessitado, do pobre. O objetivo do Evangelho de Jesus é alcançar principalmente os pobres. Deus não deixou que o povo do Egito, louvado seja o Senhor, saísse devendo a quantia, louvado